Esse é mais um programa TV Naik e hoje Michael Jordão conosco, fisioterapeuta, especialista em acupuntura. Michael, obrigado aqui. Eu que agradeço o convite, doutor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Michael, o que é acupuntura? A acupuntura nada mais é do que uma técnica milenar. Como o próprio nome já diz, é a inserção de agulhas no corpo para tratamento de diversas patologias, diversas comorbidades que as pessoas podem ter, né? Mas vai um pouco além disso, um pouco além das agulhas em si. Michael, e quais são os métodos que hoje pode fazer? Apesar de ser milenar, isso é consagrada a acupuntura, mas hoje nós sabemos que ela evoluiu. Sim. Além das técnicas tradicionais, com a auriculoterapia, com a inserção das agulhas mesmo nos meridianos e harmonização geral do corpo, nós conseguimos trabalhar também com laser hoje. Então a gente aplica a luz do laser direto nos pontos de acupuntura para estimular aquele ponto. Muito indicado para crianças e indicado para pessoas que têm fobia mesmo da agulha. E como é que você vê esse método de laser? Ele é tão eficaz quanto a agulha? O que você percebeu nos pacientes? Sim, a eficácia do tratamento acaba sendo o mesmo. A diferença seria talvez o custo pelo fato da necessidade do laser, né? Mas desde que o terapeuta saiba utilizar o aparelho, o efeito terapêutico é o mesmo. Michael, é só paciente de dor que pode fazer acupuntura? Tem outras doenças que pode usar? Quando que eu devo pensar na acupuntura? A acupuntura, na verdade, ela harmoniza o corpo. Então, tanto nós vamos trabalhar a dor, que é, na verdade, o que é mais procurado, né, o que é mais conhecido, é essa questão da dor, mas a gente trabalha bastante com estresse, ansiedade, pacientes com depressão. É claro que a gente nunca pode substituir um tratamento que já está sendo feito, um tratamento medicamentoso, muitas vezes com medicamentos relativamente fortes, né? Nós nunca vamos retirar esses remédios e substituir pela acupuntura, mas é um coadjuvante. Muitas vezes até no tratamento de pacientes com câncer, a gente consegue inibir um pouquinho os efeitos colaterais da quimioterapia, inibir um pouquinho aquela questão da náusea, algumas dores que o paciente pode ficar associados ao tratamento, que infelizmente ainda é uma coisa que é muito recorrente, né? Marcos, você está colocando situações importantes para nós. A população, nós mesmo, pensamos a acupuntura como um sinônimo de tratamento de dor. E, na verdade não é isso, é uma questão extremamente abrangente. Até nos pontos gatilhos, os pontos de sensibilidade de cada região. Então, olha a abrangência, depressão, outras doenças que não fazem só parte da dor podem se encaixar nisso. Quanto tempo é uma sessão de acupuntura? É uma sessão só e está tudo bem? Eu tenho que ter uma rotina? Como é que é, Marco? Normalmente as pessoas acabam sentindo sim uma melhora, uma certa mudança já em uma primeira abordagem, mas é um tratamento, né? Não é a pessoa ela tem um problema, ela procura a acupuntura e nós vamos resolver isso em uma vez, não. Geralmente exige algumas sessões e a acupuntura é uma área que é complicado você falar, nós vamos trabalhar 5 sessões, 10 sessões, 20 sessões. Né? Existem pessoas que melhoram mais rápido, existem pessoas que demoram um pouco mais e depende muito também do tempo que a pessoa demorou para procurar ajuda. Eu sempre brinco que a dor é mais fácil cuidar quando é uma dor aguda do que quando é um caso, por exemplo, de uma depressão, que a gente sabe que é uma doença que tem controle, não tem exatamente uma cura, né? Você colocou dos pacientes oncológicos, isso é muito importante, minimizar os efeitos do tratamento. Então, nos pacientes com câncer, você pode trabalhar em 2 áreas, na verdade 3, a questão mental, da depressão, ansiedade, sim. A dor e minimizar os efeitos do tratamento. Na verdade, isso está interligado no nosso corpo, né? Sim, sim. A acupuntura, na origem dela mesmo, na essência dela, a gente fala muito de energia e equilíbrio energético e tudo mais. Porém, existem pesquisas hoje em dia que mostram neuromoduladores, estímulos fisiológicos mesmo, que vão sendo feitos de acordo com o tratamento da acupuntura, de acordo com a inserção das agulhas, de acordo com os estímulos dos pontos. A gente acaba percebendo que fisiologicamente também há algumas mudanças, não só pensando nessa questão energética.
porque ainda tem esse tabu da questão da energia. Você fala que está tratando a questão energética, as pessoas já acham que é alguma coisa que a gente acredita, mas que realmente não funciona e que não tem uma comprovação científica mesmo, né? E hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim que funciona. O Nike ele faz conexão com informação e hoje trazendo o Michael aqui conosco para falar sobre acupuntura e lembrar que prevenir sempre é o melhor caminho. Lesão por esforço e repetição, assunto tão comum, o LER. Dá para tratar com acupuntura? Dá. Você tem exemplos disso? O que você já viu em LER, que é uma coisa até relativamente comum na nossa população? Sim, sem dúvida. A LER vem por esforço repetitivo, na maioria das vezes associado à questão laboral, e nós sabemos que é muito complicado as pessoas se afastarem do trabalho e pararem de trabalhar para tratar uma dor. Então a acupuntura ela tem essa grande vantagem de ir amenizando a dor e ajudando aquela pessoa enquanto ela não precisa se afastar do trabalho. Muitas vezes pessoas que trabalham em escritórios, por exemplo, com computador e exige digitação, ou então lesões que estão associadas ao trabalho, mas na coluna cervical, muitas vezes a gente consegue amenizar muito essa dor, dar uma melhorada naquele processo inflamatório que está instalado naquele local e não atrapalha o trabalho da pessoa. Porque muitas vezes alguns medicamentos acabam causando sonolência, acabam causando alguns efeitos colaterais que dificultam no trabalho do dia a dia, né? E nós sabemos também que, principalmente pessoas autônomas, não têm essa liberdade de simplesmente se afastar do trabalho para se tratar e tudo mais, porque vai depender do dia a dia para ter aquela renda dela, né? Então a acupuntura auxilia demais nesses casos, ajuda muito na dor. Se você gostou desse assunto, não deixe de deixar o seu like, disseminar essa informação, o quanto é importante as pessoas terem o conhecimento. Michael, vamos deixar uma mensagem final para as pessoas. Eu acho que você abordou aspectos importantes, não é só a questão de dor, é uma parte importante, mas tem outras questões envolvidas, como a parte de depressão, ansiedade, minimizar efeitos de tratamentos oncológicos, por exemplo, tudo isso é indicado. Queria que você deixasse uma mensagem com relação a como você vê a acupuntura, os resultados, como você vê os pacientes. Está indo bem? Está indo super bem. Eu acredito que a acupuntura ela é coadjuvante no tratamento das mais diversas patologias. É claro que aqui no Brasil, para a gente ser especialista em acupuntura, é necessário que a gente seja formado na área da saúde. Então eu acredito que sempre associar tratamentos, né? Porque os acupunturistas aqui no Brasil podem ser médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos, enfim, diversos profissionais mesmo da área da saúde. Então, é muito interessante que a gente agregue conhecimento e trate com a formação de base mais a acupuntura, porque quem tem a ganhar muito com isso são os pacientes, né? Então a gente tem resultados espetaculares associando as nossas áreas de formação básica mesmo com a acupuntura. É claro que sempre a gente deve conhecer os limites do tratamento. Você começou a tratar uma pessoa, você está observando que essa pessoa ela tem, por exemplo, uma depressão, essa depressão está se agravando e a acupuntura não está ajudando da melhor forma e essa pessoa ainda não procurou um psiquiatra, ainda não procurou uma ajuda de uma área médica que realmente vai tratar isso com medicamento, também faz parte da terapia encaminhar esse paciente até uma ajuda mais especializada, né? Michael, eu agradeço, né, que agradece a sua presença conosco. Você trouxe informações valiosas. Não vamos jogar tudo nas costas da acupuntura, ela não tem que resolver tudo, mas é mais um mecanismo que, trabalhando junto em outras áreas, ela ajuda no resultado. Com certeza, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite por poder estar aqui e divulgar um pouco mais do nosso trabalho. Obrigado.